Vivemos em um tempo em que o barulho substituiu o pensamento. A ansiedade é tratada como fraqueza, o sofrimento como falha e o silêncio como perda de tempo. Em meio a essa pressa de viver, muitas vozes se erguem oferecendo promessas de paz interior, autocontrole, estabilidade emocional. E entre essas vozes, uma palavra antiga ressurge quase como um amuleto: estoicismo. Mas o estoicismo de hoje, muitas vezes, não é filosofia. É técnica, é método, é produto. Não é o estoicismo de Epíteto, de Sêneca, de Marco Aurélio ou de Zenão de Cício. É uma caricatura, uma sombra projetada em meio à pressa de quem quer fórmulas. Para entender essa distorção, é preciso voltar às origens. O verdadeiro estoicismo nasceu em Atenas, no século IV a.C., fundado por Zenão de Cício. Sua concepção foi forjada ao longo dos séculos pela dor, pela razão, pela experiência concreta de homens que não filosofavam por vaidade, mas por necessidade interior. Sêneca viveu entre o ano 4 e 65 da era cristã, foi conselheiro de imperadores, escreveu cartas sobre a brevidade da vida enquanto era vigiado por espiões. Epíteto viveu entre os anos 50 e 135 da era cristã. Escravo liberto, ensinava que o homem só é livre quando governa a si mesmo. Marco Aurélio viveu entre os anos 121 e 180 da era cristã. Foi imperador de Roma. Escrevia em segredo para suportar a solidão e o peso do poder. E todos eles, todos, tinham uma certeza: a vida não é um campo de batalha entre o sucesso e o fracasso, mas um exercício diário de dignidade. Com o tempo, o estoicismo passou a ser reinterpretado por lentes cada vez mais imediatistas. Muitos o procuram não como filosofia de vida, mas como instrumento de controle emocional, como se fosse possível moldar a alma à força de vontade. Livros, cursos, vídeos, promessas de estabilidade, eficiência, controle. Fala-se em hábitos estoicos, rotinas matinais, métodos para eliminar emoções negativas, mas o estoicismo clássico jamais teve por objetivo eliminar a emoção, e sim colocá-la sob a direção da razão. Para os estoicos, a alma é composta de razão, mas também de paixões, que a virtude não consiste em extingui-las, mas em compreendê-las, ordená-las, e não ser escravizado por elas. É Mário Ferreira dos Santos quem adverte. O simplismo é sempre perigoso. O que se simplifica demais perde a substância e se deforma. A filosofia não é uma fórmula, é um modo de ser e de estar. Não é um manual de uso, mas um processo de formação. E o estoicismo, mais do que tudo, é uma escola da aceitação da realidade. Ao reduzirmos essa tradição milenar a um catálogo de conselhos práticos, perdemos o que ela tem de mais essencial: o convite à transformação interior, silenciosa, paciente, que não promete vitória, mas integridade. Epíteto não ensinava como ser bem-sucedido. Ele ensinava como continuar sendo humano, mesmo diante da desumanidade. E isso não cabe em vídeos rápidos, nem em receitas motivacionais. Verdadeiro estoicismo não é uma doutrina do conforto, mas da coragem interior. Seu propósito não é blindar o homem contra a dor, mas torná-lo capaz de enfrentá-la sem perder a dignidade. A virtude, para os estoicos, não é um adereço moral, é a única riqueza que o acaso não pode roubar. Tudo o mais, diziam eles, está fora do nosso controle. A saúde, a reputação, a fortuna, a própria vida.
Mas a maneira como reagimos ao que nos acontece, essa sim é nossa responsabilidade. Epíteto, que nasceu escravo e teve sua liberdade conquistada apenas tardiamente, dizia: "Não são as coisas que perturbam os homens, mas o julgamento que fazemos sobre elas." Essa frase não é um consolo superficial. É um convite a reformar o nosso olhar, a compreender que a dor, a perda e o fracasso só nos destroem quando consentimos em sermos seus escravos interiores. Sêneca, por sua vez, sabia que o mundo exterior é instável. Ele escreveu: "Já sob o peso da velhice e da perseguição, a adversidade revela o gênio, a prosperidade o esconde." E Marco Aurélio, o imperador filósofo, em meio às guerras e epidemias que assolavam Roma, escrevia em seu caderno pessoal: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Compreenda isso e encontrará a força." Note-se, ele não escrevia para o público nem para a história. Escrevia para si mesmo, para suportar a dor, o luto, a solidão do poder. O estoicismo de Marco Aurélio não era discurso, era exercício diário. Não há fórmula aqui. Há disciplina, não há atalhos. Há prática constante, vigilância da alma, silêncio interior. O estoico não busca escapar da realidade, mas enfrentá-la com lucidez. Vivemos cercados por vozes que prometem libertação. Libertar-se do sofrimento, da ansiedade, do medo, como se essas realidades não fossem parte da própria condição humana. Promete-se ao homem moderno uma alma invulnerável, mas o que se entrega, na maioria das vezes, é apenas anestesia. E o anestesiado não sofre, mas também não amadurece, não se transforma, não desperta. O estoicismo, em sua forma vulgarizada, tornou-se um produto, uma lista de técnicas para não se abalar, uma estratégia de rendimento pessoal, um verniz de sabedoria sobre o medo de sofrer. Mas o verdadeiro estoicismo não visa ao desempenho, visa a integridade. Não ensina a vencer sempre, ensina a não se destruir quando tudo parecer perdido. O estoico não busca imunidade, mas coerência. Não busca conforto, mas clareza. Não foge da dor. Olha-a de frente e aprende com ela. Nas palavras de Epíteto: "Se você deseja ser invencível, não lute senão com o que depende de você." E o que depende de nós? Pouco, quase nada. Mas esse quase nada é tudo o que temos. A disposição interior de permanecer humanos, mesmo quando o mundo se desumaniza. O que se perdeu no discurso fácil é a percepção de que a filosofia é, antes de tudo, uma arte de morrer bem. Não no sentido literal, mas no sentido de deixar morrer em nós o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ilusão de controle. Quem deseja apenas vencer, jamais compreenderá os estoicos. Porque os estoicos não foram homens vitoriosos no sentido do mundo. Foram homens serenos diante da tragédia, e isso sim é grandeza. O estoicismo, em sua essência, não nos ensina a triunfar, mas a permanecer de pé, mesmo quando tudo à volta desaba. Ele não dissolve a dor, mas oferece à dor um lugar sagrado na formação do espírito. Na pressa de domesticar o sofrimento, o homem moderno esqueceu o valor da paciência, a virtude do silêncio, a força do desprendimento. Marco Aurélio, imperador cercado por guerras e traições, escreveu a si mesmo: "Lembre-se, você é uma alma que carrega um corpo, não um corpo que carrega uma alma." Essa lembrança, simples, serena, eterna,
vale mais do que 1000 promessas de sucesso. O verdadeiro estoico não busca tornar-se invulnerável, busca tornar-se lúcido. E essa lucidez, que dói no início, transforma-se com o tempo em serenidade. Uma serenidade que não grita, não se exibe, não precisa convencer, porque a alma formada pelo estoicismo aprende a viver sem garantias e mesmo assim, ou justamente por isso, permanece firme. Não se trata de apagar as emoções, mas de educá-las. Não se trata de vencer o mundo, mas de não se perder nele. Se existisse um conselho que os antigos estoicos deixariam ao nosso tempo apressado, talvez seja este: não busque fórmulas, torne-se digno da verdade. E a verdade, mesmo dura, é sempre mais libertadora do que qualquer ilusão confortável.